Hoje temos aqui conosco nos estúdios do Instituto Realitas o professor Rubens Turci, que é doutor em filosofia, filósofo de formação, doutor em filosofia e um profundo estudioso do pensamento filosófico indiano. Então é uma grande oportunidade, uma grande honra para nós conversar com ele aqui, né, hoje. Então, professor, eu gostaria inicialmente que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida intelectual, né? Qual é o seu desenvolvimento? Como você se desenvolveu intelectualmente e como o senhor chegou até aqui? Eu acho que para responder essa questão, eu vou retornar à fase quando eu ainda era adolescente, que é aquela fase onde a gente alimenta os nossos ideais e mais ou menos onde a gente sente o que é o nosso papel nessa vida e o caminho que a gente quer tomar. E eu lembro, eu devia ter uns 14 anos, 15, não me recordo agora, eu assisti aquele filme Siddhartha Gautama, né, que vinha do livro do Hermann Hesse. E o filme teve um profundo impacto na minha vida. A partir daí eu comecei a me interessar por todas as questões relativas à Índia, à tradição dos yogis. E em paralelo, como eu era aluno na época do segundo grau, eu me destacava muito nas matérias física, química, matemática. E, em função disso, e orientado pelos professores, eu fiz vestibular para engenharia e, na verdade, a minha primeira graduação como engenheiro químico. Eu já mantinha nessa época um grupo de meditação em casa, eu interagia com as pessoas que eram na época assim os precursores, vamos dizer assim, do que a gente chama do movimento ambientalista, espiritualista, os ecologistas. As pessoas falavam naquela época em produtos naturais, comunidades alternativas. E no meu fazer de engenheiro, é óbvio que essas questões não iam bem. E eu me lembro que eu frequentava, apesar de não ser macrobiótico, mas eu frequentava um restaurante macrobiótico. Eu, desde criança, sou vegetariano. E aquele restaurante era o que melhor oferecia o que eu, ali no, perto da fábrica onde eu trabalhava, era o que eu, a minha melhor opção. Né? E o dono do restaurante, que era uma pessoa incrível, fantástica, mas era também muito provocador. Né? E aí ele dizia, então, ativista, verdinho, fala de ecologia, natureza, né, proteção dos rios, qualidade do ar, mas no fim do mês o salário vem da Monsanto, né, engenheiro? E isso foi muito forte para mim. E eu comecei a discutir essas questões na Monsanto. Na época não existia nem a CETESB, esses órgãos que controlam a qualidade do ar e da água. Eram as próprias empresas que recomendavam os níveis de poluentes que seriam admissíveis. Né? E nós despejávamos a água do nosso sistema não tratado da Monsanto ali no Rio Paraíba. E eles tinham orgulho de mostrar a lagoa de tratamento e que aquela água era tratada de excelente qualidade e tudo mais. E eu notei que eles coletavam, o rio corria assim. Aí eles coletavam a água daqui, tratavam e devolviam aqui. Né? Mas diziam que a água era boa. E aí eu só fiz essa pergunta: se de fato a água é boa, né, por que vocês não coletam aqui e depois soltam de volta aqui? Para que você mesmo receba de volta essa água que você utilizou. Né? Pô, deixa de ser chato,
Se aqui não é teu lugar, você procura outro lugar, né? Mas você não vai mudar como as coisas são aqui, e ou você se adequa ou você sai. Mas eu acreditava naquilo porque o conceito que me era mais caro, já desde das minhas primeiras práticas de meditação, quando eu formei meu primeiro grupo, estava ainda no 5º ano de engenharia, a gente tinha um grupo de estudo, a gente se reunia para fazer alguns estudos e as práticas de meditação. E o que era mais caro para a gente, na verdade, na época eu não tinha noção do termo, mas era aquela ideia intuitiva, daquela energia que a gente formava quando se reunia, e como era incrivelmente gostoso a gente passar, às vezes, até aquelas madrugadas curtindo aquelas discussões, aquelas conversas. Né? Hoje eu sei que o nome que se dá a isso, o conceito que as pessoas utilizam hoje em dia, a gente chama de egrégora. Então, eu resolvi entrar de cabeça no meu sonho. Eu falei, eu vou viver mesmo a experiência comunitária. Surgiu uma oportunidade para a Cássia, para ela lecionar na Universidade Federal. Eu falei, se você for, eu vou trabalhar para o projeto, que era um sonho utópico que a gente tinha. A gente se mudou para o Nordeste. Eu vivi 4 anos num modelo de convivência comunitária, né? Totalmente num projeto de imersão nos valores do espírito e da mística, tanto oriental quanto ocidental, né? E ali, naqueles 4 anos, eu descobri, foi como se fosse um período de experiências iniciatórias, porque elas me apontaram como eu deveria orientar a minha vida e como desenvolver a coragem para não me acovardar com as pressões sociais e as ofertas do mercado. Então, quando eu volto de lá, eu volto aqui para o Rio de Janeiro, onde eu decidi continuar minha formação, pedi reingresso na universidade, aí eu fiz a graduação de licenciatura e bacharelado em filosofia, iniciei o mestrado e escolhi uma área dura, que a gente chama da filosofia, que é a filosofia analítica. Fiz a minha tese de mestrado na teoria dos números de Dedekind, né? E porque eu queria me instrumentalizar, porque o que eu fosse escrever, o que eu fosse produzir, eu queria que tivesse o rigor da filosofia. E eu vou para o Canadá para poder dar sequência a essa minha jornada, né? Porque eu quero estudar, na verdade, esse período épico da Índia e entender melhor o que é a espiritualidade, o que são as egrégoras, o que são as práticas de meditação. Então eu fui, e lá, no departamento de ciências religiosas, Religious Studies, na verdade estudos religiosos, na McMaster University, eu obtive o meu doutorado, né, com a tese Shraddha in the Bhagavad Gita, que era o texto que eu já havia escolhido e era aquele que eu intuía que estava tudo aquilo que eu queria de fato investigar para obter essas respostas. E Rubens, como é que você vê, como é que você entende o mundo que a gente vive hoje? Como é que você analisa ou percebe isso que nós vivemos hoje? Então, Edgar, outra vez eu vou te dizer que o meu grande referencial é a minha infância, que é aquele período onde você conserva uma certa inocência, você tem uma visão idealizada das coisas. Em função dessa minha necessidade de idealizar, eu me tornei um fã de Platão, né? E obviamente da República de Platão e, consequentemente, das propostas utópicas, Thomas More,
Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então, de fato, eu não acredito nessas oligarquias e nesse modo de atuar, né? Onde você percebe que o que está em jogo são unicamente os interesses pessoais das pessoas, né? A visão que eu tenho é aquela que a gente encontra como modelo na célula menor da sociedade, que é a família. O modo que eu vejo os pais administrarem ou gerirem as relações domésticas, né? Eu vejo ali um modelo que é aquele modelo que eu entendo que deveria ser levado para o nível de nação. Ou seja, as relações não se dão por interesse, né? Nem sempre o dinheiro é a moeda de troca, e o pai, ou seja, o governante, é aquele, e o pai ou a mãe, né? É aquele que pensa no bem-estar de todos, né? Então, lá na história do budismo, a gente tem esse mesmo exemplo quando você tinha a idade de ouro, que eles falam, depois vem a degeneração, né? Então eu acredito que toda e qualquer reforma, como dizia o próprio Mahatma Gandhi, né, tem que começar com a reforma moral interior de cada um. Né? Por isso que ele dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ele não acredita nisso como se ele sozinho fosse mudar o mundo ou outro. Mas é porque de fato cabe a, a educação, né, tanto em casa quanto nas escolas, né, iniciar esse trabalho. E obviamente para isso você precisa ter um sistema que te apoie na área de saúde, que ofereça segurança, condições de trabalho e tudo mais, né, dignas. Né? E acho que os povos conquistam isso aos poucos. O Brasil é um país novo, tá certo, mas o Canadá é mais novo ainda. Né? Então acho que isso também tem a ver com um pouco o modo como o Brasil foi inicialmente populado, né? E que tornaram as condições, a nossa dimensão um pouco mais difícil de desenvolver isso. Mas eu também acredito que é no lodo que nasce a flor de lótus, né? E que é possível, com todas essas dificuldades e lutas, a gente percebe os talentos, a qualidade da nossa música, de experiências, às vezes individuais aqui, né? Que elas apontam no sentido de que essa miscigenação ela está apontando para a construção de uma grande nação. Agora, eu não imagino que eu vá assistir ao Brasil ser um lugar digno, justo, nem eu. Se eu tivesse filho, nem os meus filhos, e provavelmente nem os meus netos. Né? Eu acho que se a gente começar hoje um projeto sério de reforma, daqui a 100 anos, esse país vai poder se tornar um modelo para o mundo. Eu acredito no altruísmo político, conforme a gente vê nas experiências de seres como o Mahatma Gandhi, ou como se descreve ao longo do Mahabharata, né? Que é aquela batalha entre duas famílias, né? E onde uma se move exatamente por esses valores. Que eu acho que aqueles valores, sim, são exemplos que a gente deveria cultivar. Quais são os valores? Poxa, eu, resumindo numa palavra, a palavra parece romântica, mas eu vou dizer assim porque depois eu posso estender um pouco mais, né? Os valores do espírito, os valores do coração. E o único e principal valor que eu queria ver é chegar ao poder, aquele que tem o poder de amar. Poder de amar. Esse é o pré-requisito para ser um político. E não ter amor ao poder. Esse devia ser proibido de exercer um cargo público. Rubens, e
Você que é um estudioso da filosofia indiana, sanscritólogo, qual você acha que é a contribuição? Que tipo de contribuição a Índia, especialmente, tem a dar ao Ocidente, dentro desse quadro que nós vivemos, nessa situação? Então, Edgar, deixa eu primeiro lembrar, tem um ensaio do Emerson que chama Self-Reliance. Isso me veio à mente agora. Agora, por que eu trouxe essa imagem? Pelo seguinte, eu penso um pouco como os transcendentalistas americanos e os românticos alemães. Diferentemente de um outro grupo de pensadores e filósofos, como o Hegel, por exemplo, que era eurocêntrico e xenófobo, né? Esses românticos, esses transcendentalistas, né? Essas pessoas idealistas, visionárias, que acreditam nas utopias, em geral elas olham para a Índia com muito interesse, porque encontram ali duas importantes lições. Uma, presente na Índia contemporânea, né, com todos os seus problemas e todas as suas dificuldades, mas existe ali, naquele modo feliz de viver com pouca violência, alguns segredos que a gente não sabe ainda exatamente como entender que aquela sociedade tão complexa e de 1 bilhão de pessoas, de alguma maneira, funciona harmoniosamente. Mas esse não é o principal olhar e a principal contribuição que eu vejo, não é o que a Índia vive hoje, mas é da Índia ancestral, do que ela produziu em termos de literatura, assim como um dia produziu a Grécia. E essa literatura, o Ocidente ainda não levou a sério, ainda não se debruçou sobre esses textos, né? como, como, como nós já tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre os clássicos da Grécia. Né? Em especial, né, eu lembro que esses românticos e esses transcendentalistas, ou até, sei lá, filósofos como Schopenhauer, né, eles ficaram muito impactados com algumas obras da Índia. Né? Eu vou destacar aqui o épico Mahabharata. Para mim, o estudo desse texto, eu vejo esse texto como um tratado filosófico, político, mais importante do que, sei lá, Maquiavel e filósofos políticos do Ocidente e outros, Hobbes. Eu acho que o Mahabharata ele lida com algumas questões e traz algumas propostas de soluções no modo que ele encaminha a Bhagavad Gita, que foi isso que encantou a essas pessoas mais sensíveis, os românticos, os transcendentalistas, que eles conseguem, do mesmo modo que a gente escuta uma música, se emocionar com o texto e assim alcançar as profundidades daquelas verdades que são ali ditas. Né? E quando eu estudo um texto como o Bhagavad Gita, eu estudo, para dar um exemplo só, eu estudo um modo de fazer a unidade na diversidade, já que o próprio diálogo da Bhagavad Gita é uma tentativa de conciliar milhares de posições divergentes sobre o que acontecia na Índia. Ou seja, é um texto religioso que trata do diálogo interreligioso de alguma maneira. Né? E ele ensina, ele propõe como isso pode ser alcançado. E nos dias de hoje, né, onde a gente vê esse conflito, essas tensões com o islamismo, com correntes mais de esquerda ligadas ao marxismo, né, eu tenho para mim que, e é isso que eu vejo que
Thoreau, né? Quando foi se recolher no lago, né? As reflexões que ele fazia eram muito norteadas por essas intuições, por esse estado de espírito que ele alcançava, quando de coração lia um texto como a Bhagavad Gita e se deixava emocionar por ele, sem preconceito, sem prejuízo, né? Sem censura. Mas voltando de novo para o coração do texto do Mahabharata, né? Se você pegar ali o príncipe Yudhishthira, né? E o modo como ele se relaciona com o poder, o modo como ele renuncia e depois ele decide lutar e retomar o poder de acordo com as regras, eu vejo ali estabelecida todas as regras e todos os critérios. Por isso que logo depois que a guerra do Mahabharata se encerra, existe um livro que chama o Livro das Instruções, onde o grande patriarca daquela tradição, né, o general de guerra, Bhishma, do lado dos vencidos, né, ele mostra aos vencedores, que ele acolhe com carinho, como proceder na condução do reino. Mas qual é o espírito dessa atitude é do Bhishma ou E do Yudhishthira. Do Yudhishthira. É próximo, é o bem comum. E é a ideia de você saber que você... Deixa eu ver se eu entendi o espírito, porque essa pergunta é difícil. Quando você diz espírito, me ajuda. Qual é a essência? Quer dizer, o que isso tem de singular? O que isso tem de moralmente importante e relevante? Ah, tá. Que toda grande batalha, primeiro você vence dentro de você. E é só essa batalha que você vence dentro de você que te habilita, que te capacita, que te instrumentaliza a você postular qualquer coisa externamente a você. Então, que na verdade, né, essas pessoas que buscam a via política, né, que buscam oferecer as condições para controlar um país, né, tinham que ter como pré-requisito, pré-condição, né, a disciplina interior de chegar ao controle de si mesmo, que significa basicamente você intercer, ou seja, você agir no interesse do outro. Porque quando você age no interesse do outro, você está legitimado para que a atuação seja o que a gente chama de impessoal. Que ela não seja que você vá nepotista nesse sentido. Né? E ao agir no interesse do outro, não é que você deixou o seu interesse de lado. Pelo contrário, é que aquele seu ser mais profundo é o que vai estar sendo atendido, porque é esse seu ser mais profundo que reverbera, que tem identidade com esse outro, que é o ser mais profundo no outro. Por isso que a expressão sintética, que simboliza isso, se fosse pronunciada com verdade, né, é um namastê. Né? Ou seja, aquilo que existe de mais sagrado em mim, que se identifica com aquilo que existe com mais sagrado em você, que se identifica com você. Ou seja, desenvolver essa postura. Não do meu interesse, da minha personalidade externa, né, desse ser animal, né? Porque nós temos um lado que é a nossa mente instintiva, e que tem os seus desejos, interesses, e tem essa mente emocional desequilibrada. Mas se isso nos move, nós somos movidos pelo lado que é animal. Né? E a atividade verdadeiramente política, né, da politeia que propunha Platão também, né? A República de Platão é outro exemplo disso, né? É que o que nos legitima e nos autoriza quando nós somos movidos por aquela instância que nos faz de fato irmãos, né? que são os valores daquilo que nós compartilhamos, que é o espírito. Então, eu sei que é estranho, complicado, e em geral as pessoas com mais valores religiosos tendem a aceitar isso. Mas se a pessoa vem de uma visão mais existencialista,
né, acha que o prazer é o objetivo maior do mundo. Então não, porque aqui o prazer vem em segundo lugar. Claro. Em primeiro lugar vem aquilo que é necessário, verdadeiro e útil para todos, para a maioria. Né? Agora, quando os governantes fazem uso do poder para satisfazer o prazer seu próprio e dos seus próximos. Bom, Rubens, foi muito interessante, muito importante a sua presença aqui e eu espero que nós possamos ter outros encontros aqui no Instituto Realitas. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Edgar, sou eu que tenho que agradecer. Você sabe do respeito, admiração e carinho que eu tenho por você, que acompanho bem de perto todo o seu trabalho e você é uma referência, não só para o ambiente acadêmico onde você atua, mas para toda a comunidade do estado do Rio de Janeiro. Sempre que você me convidar, eu estar perto e participar dos projetos que você desenvolve. Eu que te agradeço. Obrigado.